mostre as hard skills e soft skills principalmente e utilize palavras-chave. Você vai ter que adaptar, né, utilizando a descrição da vaga, né, na hora de fazer a sua carta de intenção, porque seja software, seja AI, né, seja inteligência artificial, seja profissional do RH, ele vai escanear essa carta, né, porque eles recebem muitas aplicações. Então, se você tiver as palavras-chave que tem na aplicação, na descrição da vaga, você tem uma grande chance de ser chamada para a entrevista, beleza? Show! Basicamente é isso, né? Em relação à formatação da carta de intenção, eu já falei para vocês, tem a DIN 5008, né? Que você pode utilizá-la para utilizar o padrão alemão, né? Um padrão que eles gostam de organização, né? Fonte, espaçamento, tudo direitinho. Então, vá atrás disso, DIN 5008. Isso aí vai fazer toda a diferença na tua aplicação, porque o que é mais importante, né, é você mostrar suas habilidades, ou seja, organização, né, você tá tendo um carinho especial para montar esse documento, então a pessoa percebe isso. Quando é uma coisa muito padrão, sabe quando a pessoa te manda uma mensagem padrão nas redes sociais, aquele Ctrl+C, Ctrl+V, você percebe na hora, não percebe? É a mesma coisa quando você manda uma carta ou manda uma aplicação Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, copiou, colou, né? Só mudou o nome ali da empresa, talvez. Então, isso aí faz toda a diferença quando você utiliza o seu tempo e essas informações para se aplicar e fazer uma carta de intenção desse jeito, beleza? Show! Então, engenheiro, carta de intenção já falamos. Agora vamos para currículo. Como um engenheiro deve montar um currículo, ou seja, Lebenslauf, né, em alemão, para chamar a atenção, né, seja do manager, seja do RH, da pessoa responsável por tomar a decisão e falar, ó, eu quero essa pessoa, eu quero falar com essa pessoa, eu quero ter a primeira entrevista com ela, eu quero conhecer um pouquinho mais dela. Chamou a atenção. Então, basicamente, siga norma alemã, ou seja, DIN 5008, ou seja, DIN 5008. Não é obrigatório, mas eles seguem normas de espaçamento, fonte, edição em geral, que caem bem aos olhos deles, né, aos alemães. Então, utilize isso ao seu favor, tá bem? Coloque isso no Google, você vai achar na hora. Muito templates, beleza? Show! Você precisa adaptar o seu currículo para a vaga pretendida, ou seja, os requisitos, as palavras-chave, a descrição da vaga vai te dar o norte para você montar o seu currículo também, tá bem? O que você tem que utilizar tenta grifar, e eu faço isso e fiz isso no caso, e as pessoas que eu ajudei também e ajudo fazem isso, grife as hard skills e soft skills na descrição da vaga. Fazendo isso, você consegue ter uma noção de quais hard skills e soft skills você está conseguindo colocar no teu currículo e na carta de intenção, por exemplo, e quais você não conseguiu mostrar que tem, né? Assim você tem uma noção, né? Uma regra de aplicação aí para vagas de emprego é que você tenha pelo menos 70% do que é pedido ali, do que está escrito ali, 70% você tem que ter, para que você seja um candidato, vamos dizer assim, que vale a pena eles utilizarem o tempo deles para te entrevistar, entendeu? Senão, fica difícil, né? Então já tem bastante candidatos, né? Apesar de ter bastante vagas também, mas eles querem pessoas que estão mais direcionadas à vaga, à oportunidade que está aberta. Então, sempre grife as hard skills, soft skills, e você vai atrás das suas próprias habilidades e das suas experiências para introduzir isso no currículo
e deixar isso cada vez mais refinado para a vaga específica que você está se aplicando, tá bem? Outro ponto importante aqui, nós somos engenheiros, então nós resolvemos problemas. E como você mostra que resolveu um problema? Você mostra números. Então, se você puder quantitativamente provar que você resolveu determinado tipo de problema, isso é uma maravilha. Gerson, me dá um exemplo de resolver um problema quantitativamente, né? Falando, eu otimizei a linha de produção em 50%, né? Você pode entrar mais em detalhes. Eu otimizei o tempo de setagem de uma determinada área. Então, eu estou só falando de produção, de manufatura, até porque eu sou mais ligado a isso. Mas você vai falar do teu campo específico. Eu desenvolvi uma ferramenta Excel. Eu desenvolvi uma ferramenta, uma tabela de Excel que gerou um retorno, enfim, X, que economizou. Então, tempo e dinheiro são as principais coisas que você pode colocar, tá bem? É óbvio, outras coisas como eu desenvolvi treinamentos e capacitei funcionários e isso fez com que a empresa, sei lá, né, tivesse um aumento no índice de eu não sei nem o nome disso, de reviews, né? Quando a pessoa fala que que a empresa é boa, né? Diminuiu a reclamação da empresa, né? Do setor de clientes. Enfim, o que eu tô querendo dizer aqui para vocês você tem que citar qual que é o problema que você resolveu e o que você utilizou. Isso para eles é o mais importante. Eles não querem saber que você fez em Harvard a sua formação. Não adianta você fez em Harvard a sua formação se você não fez nada com isso. Não adianta. Então, o que você aplicou, né? É basicamente aquilo, tipo, o que você fala é muito diferente do que você faz. Então, mostre com exemplos, com fatos, que você resolve o problema e é um engenheiro, é uma engenheira preparada para conquistar essa oportunidade, tá bem? Faça isso que vai ser sucesso, tá bem? Show. Adaptação cultural. O que eu tô querendo dizer com isso em relação ao currículo? Na Alemanha, não sei se vocês sabem, eles têm um nome e um sobrenome. Normalmente, em 99% dos casos, o alemão só tem um nome e um sobrenome. Eles não têm dois nomes, eles não têm dois sobrenomes, que nem a gente no Brasil, normalmente, né? No mínimo 3, né? E normalmente, como eu, 4. O que você pode fazer para ajudar a adaptação cultural, ou seja, para eles não terem um choque? Você colocar na carta, no caso, eu vou citar isso daqui a pouquinho, né? No Deckblatt, na folha de rosto, só um nome, só um sobrenome seu. Isso vai fazer com que eles, tipo, eles já saibam como entrar em contato com você na hora que eles te responderem. Como assim, Gerson? Por exemplo, o meu nome, né? Gerson Leandro Mota Santos. Gigante o nome. Quando eu coloco isso num documento, eles ficam perdidos. Eles não sabem se eles porque eles escrevem com o seu sobrenome, né? Então eles não sabem se eles me chamam de senhor Leandro Mota Santos, senhor Mota Santos ou senhor Santos. Eles não sabem, eles ficam perdidos. Então é uma loucura isso. Eles não sabem se meu nome é colado com hífen, porque aqui na Alemanha também tem uma regra de quando você nasceu aqui e você quer botar dois nomes, né, nome duplo, você tem que botar um hífen. Então fica como aquele, por exemplo, Gerson, daí Mota hífen Santos. Daí o Mota Santos é um nome só. Ele é colado ele é separado pelo hífen. Então, pensa na loucura. Isso, acredite ou não, já cria um negocinho de, caramba, como é que eu contacto essa pessoa?
Isso já é um empecilho. Você vai falar, Gerson, você tá ficando maluco. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. Você tá entendendo? Então, tudo que você puder criar para ajudar eles a sentirem à vontade, porque o que eles querem? Segurança, tranquilidade. O cara vai lá ver 4 nomes. Como é que eu escrevo essa pessoa? Tipo, como é que eu nomeio ela? É óbvio que se você for um profissional perfeito para vaga, ele enfia os 4 nomes lá e te escreve. Mas o que eu tô falando aqui é adaptação, é pensar neles também. E eu tô falando também que é só na folha de rosto que vai estar lá o nome e o sobrenome. Quando entrar no currículo, daí pode ter os 4 nomes, todos os nomes, tá bem? O mais importante aqui eu tô falando para você é dar uma dica para eles, como que eles podem escrever para vocês, entendeu? Como eles podem retornar. Isso é uma dica. E tem outras coisas, óbvio, mas isso é uma dica e vocês pensem nisso, porque faz toda a diferença. Querendo ou não, a gente vai entrar numa cultura diferente, né? Você que vai trabalhar na Alemanha como engenheiro, você vai entrar numa cultura diferente. É realmente diferente do Brasil. Você precisa entender isso e precisa respeitar. Então, como você pode se adaptar a isso de forma que não fique ruim para você e nem para eles? Entendeu? Então, essa é uma sugestão simples de colocar um nome e um sobrenome na folha de rosto da sua aplicação, né, a emprego, e no currículo você coloca todos os nomes que você tem. Assim, o avaliador se sente mais tranquilo e te dá uma resposta a te chamar de senhor, sobrenome, senhora, sobrenome, né? Um sobrenome no caso, né? E quando você conseguir essa oportunidade, essa vaga, daí você explica, meu sobrenome são esses dois, então você vai ter que escrever sempre isso aqui. Ou você vai perceber que dentro da empresa, eles não falam normalmente por sobrenome, eles falam por nome normal, né? Então eles ficam, gera essa informalidade a partir do momento que você virar amigo, colega de trabalho deles, né? Então, é isso, é uma dica importante que eu não vi em nenhum lugar, nunca ouvi em nenhum lugar e que faz toda a diferença, que eu utilizei, utilizo e os meus mentorados também utilizam e é só sucesso.